Olá, então, como é o dimensionamento de uma estaca com cargas horizontais? Olá, já fizemos uma planilha no canal de dimensionamento de uma estaca para cargas verticais. Então, eu tenho uma estaca e eu tenho uma carga vertical no topo dela. Porém, na prática, uma estaca não recebe só cargas de cima para baixo. Ela pode resistir cargas horizontais e ela pode resistir momento trator, certo? O dimensionamento de uma estaca a cargas horizontais e momento trator é um pouco mais complicado que o dimensionamento de uma estaca a cargas na vertical. Por quê? Bom, porque a carga na vertical ela está alinhada a todas as reações, certo? Já a carga na horizontal não. Então, a profundidade do solo de cada metro é importante. E no dimensionamento de uma estaca para cargas laterais, nós não podemos tanto ficar com um SPT médio, comprimento médio, não. A gente tem que dimensionar cada metro da estaca, certo? Então, nesse caso, eu já deixei a planilha aqui pronta, né? No dimensionamento de uma estaca, por exemplo. Eu tenho uma estaca aqui, certo? Pelo método de Berberian, uma estaca Strauss, diâmetro de 40, e ela está resistindo 42 toneladas, certo? Então, é esse ensaio de solo aqui, ela está descendo até 9,70 m, né? Claro, planilha calcula de metro em metro, então deu 10 metros. Mas, pequeno detalhe aqui, provavelmente vai chegar a 9,70, vai ser impenetrável, e ela vai parar ali no solo impenetrável, o que não é um ponto crítico, né? Se ela parar no solo impenetrável, ela vai ter uma resistência como o cálculo, certo? Agora, a questão que a gente tem é como que a gente vai direcionar essa estaca a cargas horizontais, certo? Bom, primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente não vai conseguir fazer esse dimensionamento por uma planilha por manual. Tá, mas não tem como? Até tem, certo? Mas eu peguei de propósito esse insight solo aqui, tá? Por quê? Bom, porque se a gente tivesse um solo onde num metro eu tenho uma argila, 2 metros tem argila, 3 metros tem argila, 4 metros tem argila, 8 metros tem argila, pode ser feito. Agora, conforme a gente vai ter, nesse caso aqui a gente tem um solo que é uma argila arenosa, que vira um silto argiloso, que vira um silto arenoso. A gente tem 3 tipos de solo nesse SPT. E, consequentemente, inclusive o SPT é variado, né? Ele é pequeno, depois ele aumenta, depois ele reduz, depois ele aumenta e chega no impenetrável. Então, esse é um SPT variado e, consequentemente, as fórmulas que teriam ser aplicadas manualmente para calcular isso aqui seriam extremamente complexas, tá? Claro, se você tem dedicação suficiente, tempo suficiente, você pode gastar 2 dias e fazer um cálculo totalmente manual, uma estaca assim, certo? Mas ainda assim a gente não vai ter uma precisão tão alta. Então, nesse caso, eu recomendo o uso de um software para auxiliar, certo? Vamos usar um software, pegar um software de dimensionamento? Não, você pode pegar o FTools, certo? Ou no meu caso aqui, eu vou dimensionar pelo CIP 3D, usando ele como se fosse o FTools mesmo, tá? Só vou colocar uns coeficientes de mola ali e dimensionar, certo? Basicamente é isso, não precisa fazer nada demais em relação a isso, é só realmente aplicar coeficientes de mola e por ser uma estrutura hiperestática com coeficientes de mola, ela fica complicada de dimensionar, mas é possível, certo? Bom, então a primeira coisa que você tem que saber é o que lançar no software, certo? Bom, primeiro que a gente tem essa função aqui, eu vou vir aqui e colocar estaca para cargas horizontais. Deixei alguns coeficientes aqui, tá? Que é o quê? Que são os coeficientes de tipo de solo, certo? O KV lateral, certo? Quanto que a gente tem de coeficiente de mola na vertical, certo? Gerado pelas cargas, que vai ser interessante de modelar também. Porcentagem do solo granular e porcentagem coesivo, né? A gente tem areia, que é o solo granular, você pega um punhado de areia, você esfrega nas mãos, você sente essa areia, certo? Você pega um punhado de argila do contrário, né? A gente esfregasse uma argila e esfregasse na mão, a gente teria uma peça bem coesa, certo? A gente esfrega na mão e ela começa a fazer uma bolinha, 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 ela estica, faz uma minhoquinha e ela não esfarela, certo? Porque ela é coesa, certo? A gente tem solos intermediários, por exemplo, o silt. E além disso, a gente tem misturas, né? Areia misturada com silt, areia misturada com argila, areia misturada com. Ou argila misturada com areia, silt misturada com argila. Então, tem vários coeficientes. Então, a gente faz o quê? Bom, areia é um extremo, argila é outro extremo, e temos meio termos, certo? Então aqui nós temos 9 hipóteses, tá? Mas se for um solo com silt, argila arenoso, bom, vai ser uma simplificação, silt argiloso, silt arenoso. Isso aqui não vai dar uma diferença tão considerável assim nas cargas, mas é interessante ter isso aqui, beleza? Bom, primeira coisa, então eu vou pegar o diâmetro dessa estaca, certo? Isso aqui é importante porque, bom, pegando o diâmetro da estaca, eu só vou vir aqui e copiar ao que eu já tenho, certo? Isso aqui eu já tenho, vamos ter esse diâmetro da estaca, certo? E o meu FCK máximo, eu vou colocar aqui, ou FCK direto, mas é igual a procurar, certo? Vou procurar o tipo de estaca aqui do lado, certo? Nessa planilha aqui,
certo? Eu quero a coluna de número 1, 2, 3, 4, 5, 6, coluna 6, certo? E eu quero o valor exato, beleza? Então, nesse caso, eu tenho um FCK máximo de 14 megapascal, certo? Até colocar, digamos, mais uma linha aqui, beleza? Vou colocar aqui 14 MPa, certo? Então, esse é o meu FCK. Tendo isso, então, vou colocar a armadura, certo? A armadura, então, tem o quê? Eu tenho igual a, pegando já da planilha mesmo, eu tenho 8, certo? Barras, aqui, colocar um diâmetro aqui, certo? Alt 157 e quantas barras? 8 barras de 10 milímetros, certo? Então, 8 barras de 10 milímetros é o que eu tenho nessa estaca aqui, beleza? Então, isso é o dimensionamento que eu tenho base, certo? Tendo isso aqui agora, a gente pode colocar os dados de cada metro e encontrar os coeficientes de mola, certo? Então, eu vou colocar aqui primeiro, certo? Metro de profundidade, certo? Então, primeiro metro, segundo metro, terceiro metro e assim por diante, certo? Então, o primeiro metro aqui, e digamos que a gente vai colocar até 10 metros. Ah, se for mais, pode ser colocado mais. Então, nesse caso aqui é igual a esse aqui, mais 1, certo? Então, só repito aqui, posso puxar, digamos, até 20 metros. Posso puxar até 20 metros, tá? Geralmente, nos primeiros metros vai ser absorvido, mas se for uma carga muito grande, é interessante ter uma profundidade maior, certo? Então, tipo de solo, certo? E aqui vai variar muito, certo? Então, tipo de solo, vou deixar tudo isso aqui em negrito, certo? Centralizado isso aqui, beleza? Então, metro de profundidade aqui, tipo de solo. O tipo de solo, a gente vai criar basicamente dados, uma validação de dados e uma lista dessa validação de dados entre esses tipos de solo, beleza? E aqui já está travado, ok, certo? Então, eu vou copiar isso aqui e vou puxar para cá e posso puxar isso aqui para todo o solo, certo? Então, aqui eu tenho tipo de solo para cada metro, certo? Vou vir aqui e colocar cada metro. Em seguida, eu vou colocar também o SPT de cada metro, certo? E agora com o SPT eu vou poder calcular o KV lateral, certo? O vertical, no caso vertical, certo? Posso calcular o KH, certo? Que é o KH, que é o horizontal, certo? E agora podemos utilizar, sim, uma outra coisa que eu esqueci de colocar aqui, mas também é importante que a gente coloque, é se o solo é submerso. Solo submerso, tá? Por quê? Bom, porque o solo submerso, ele não vai ter a mesma resistência que teria um solo não submerso, tem diferenças. Para areia, no caso, tem diferença. Para gelo não, mas para areia tem diferença, certo? Então, tipo de solo. Pegando o primeiro metro, eu tenho uma argila arenosa. Tá? Então, o primeiro metro, eu tenho uma argila arenosa. Segundo metro, também tenho uma argila arenosa. Ainda tenho uma argila arenosa, certo? Argila arenosa. E no terceiro metro, ainda tem argila arenosa. Então, temos até 2,70 uma argila arenosa, tá? Isso aqui a gente vai arredondar, digamos, para 3 metros, certo? Depois disso, eu tenho dos 2,70 até os 4,65, então, dos 3 aos 5, basicamente, um silt argiloso. Então, silt argiloso aqui e um silt argiloso aqui, tá? E depois disso, passou dos 4,65, eu tenho silt arenoso até embaixo, certo? Daí é all the way down, né? Para essa vida é silt arenoso até que a gente chega no solo impenetrável, certo? Então, silt arenoso e posso colocar silt arenoso aqui, então eu tenho aqui o último metro aqui também de silt arenoso, certo? Primeiro metro tem qual SPT? Eu tenho 3 golpes, certo? Aqui eu posso colocar até isso aqui também centralizado, tudo aqui centralizado, fica mais fácil, beleza? 3, 5, 10, 15, 19. 5, 10, 15, 19. Depois eu tenho 12, 11, 15, 12, 11, 15 e 13 e por final 24, beleza? Solo submerso? Bom, aqui é mais fácil, né? Dados, validação de dados. Eu quero uma lista, certo? Nessa lista eu posso ter ou sim ou não, só isso aqui, tá? Então, basicamente isso aqui, tá? E eu pego essa lista aqui e copio ao do down, beleza? Então, aqui eu vou ter o quê? Bom, vou ter aqui até 5 metros e 24, né? Qual a relação da... aqui vai ser até 5,24, eu não tenho água, certo? Posso até vir aqui no SPT, mas eu vejo que até 5,60 na verdade não tenho água. Então, os primeiros 6 basicamente eu vou dizer que não tem água, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, mais um aqui, não tem água, certo? E depois, sim, tem água. Então, para baixo aqui, sim, tem água. Tá? E eu posso puxar até aqui, beleza? Então, para baixo, tem água sempre. Bom, qual vai ser o meu KV, o vertical no caso? Bom, basicamente ele é igual a... Aqui a gente vai fazer o que? Primeira coisa que tem que calcular, posso deixar aqui do lado já, mas basicamente é a circunferência da estaca, certo? Que eu não tinha calculado, mas a gente tem que saber para saber qual que é a área de contato dessa estaca, certo? Eu vou puxar aqui, posso puxar aqui, beleza? Circunferência da estaca vai ser igual a, basicamente, o diâmetro multiplicado por π, certo? Só que eu quero em metros, dividido por 100, certo? Então, a circunferência dessa estaca é de 1,257 metros, ok? Então, meu KV vertical vai ser igual a
basicamente esse valor aqui, tá? Esse valor aqui eu vou apertar um F4 aqui para travar ele, ou Fn F4, dependendo do seu teclado, certo? Multiplicado pelo meu SPT, multiplicado por procurar. Então eu vou procurar, certo? Procurar esse tipo de solo aqui, nessa tabela aqui, certo? Eu quero a coluna número 2 e eu quero o valor exato, beleza? Então esse é o meu KV vertical de cada metro. Então 131.9 aqui, certo? E eu vou, basicamente aqui eu posso travar esse J2M10, né, com F4 aqui e um F4 aqui, certo? E puxamos até embaixo o nosso KV vertical, beleza? Então, puxar até embaixo, beleza? E temos que calcular o nosso KH, certo? Nosso KH é igual, é a resistência horizontal, certo? Então, a resistência horizontal, a gente tem duas regras, né? A primeira é do tipo de solo arenoso e o segundo tipo de solo argiloso, certo? Para o tipo de solo arenoso, primeiro, então, a gente vai fazer o quê? Bom, o SPT para o solo argiloso é igual a... Então, a gente vai pegar o nosso SPT, certo? Multiplicar pela profundidade menos meio metro, né? Porque a gente vai pegar do centro desse solo, certo? Meio metro aqui, ok? Isso vai me dar, e multiplicado por 60, certo? Isso multiplicado por 60, só que se for um solo submerso, a gente tem um fator de redução de 0,667. Inclusive aqui é o contrário, certo? O solo, aqui, assim, isso aí. Se for um solo submerso, a gente tem uma perda de resistência, tá? Então, multiplicado por procurar, certo? Que aí procure esse tipo, essa informação aqui, nessa tabela aqui, eu quero o valor 2, quero o valor exato, entendeu? Então aqui, vou até travar isso aqui também, vou apertar F4 aqui, apertar F4 aqui, certo? E isso aqui vai me dar o quê? Vai me dar a resistência dessa estaca se for uma areia, tá? Mas nesse caso é uma argila arenosa, não é uma areia. Sim, então eu vou multiplicar isso aqui por procurar o tipo de solo nessa tabela aqui, certo? Eu quero a coluna, quanto dela é granular, coluna 3, e eu quero o valor exato, certo? Então, isso aqui vai me dar resistência quanto é granular. Uma argila arenosa é aproximadamente aí 40% granular, certo? Eu vou apertar F4 aqui, apertar F4 aqui, certo? E agora eu tenho a resistência dessa estaca só pela parte arenosa, certo? Nesse caso é 36. Tudo isso aqui também é em tonelada força por metro quadrado, certo? Então, tonelada força metro. Quanto... Isso aqui, no caso, basicamente, é tonelada força por metro. Então, quantas toneladas força tem que aplicar para deslocar um metro, certo? Isso aqui, essa é a informação que eu tenho aqui. Tá? Aqui também, tonelada força para metro. Deu tonelada força para metro, certo? Então, essa é a informação que eu tenho aqui. Tá? Então, eu KH 36 aqui. Tem mais a parte do solo, que é coeso. Então, mais a parte que é coeso. A parte que é coeso, eu vou pegar novamente o SPT, certo? E aqui o SPT a gente vai fazer um pouco diferente. Vamos ficar por 40, certo? E não por 60, porque a argila ela tem uma certa coesão natural, certo? A gente vai colocar 40 mais 25, que é um coeficiente base, tá? Esses coeficientes aqui a gente pode pegar por trizaga e simplificar eles, tá? Foi basicamente o que eu fiz aqui, certo? O coeficiente aqui multiplicado por 40. E agora eu vou multiplicar por quê? Eu vou multiplicar isso aqui pelo tipo, pela resistência do solo, certo? Então eu vou pegar novamente a resistência do solo argiloso, que é esse SPT vezes 40, e vou multiplicar pela porcentagem dele, que é o solo coesivo. Então, multiplicado por procurar, certo? Esse tipo de solo, nessa tabela aqui, agora eu quero a coluna número 4, agora, tá? Eu quero a coluna número 4 agora, certo? E eu quero o valor exato, certo? Eu vou multiplicar por esse coeficiente aqui. E aqui, inclusive, novamente, aperto F4 aqui, aperto F4 aqui e travo essa informação, certo? Então, esse vai ser o meu KH total, certo? Nesse caso, 123 toneladas força por metro. Porém, tudo isso aqui, a gente está calculando para 1 metro quadrado. Nossa estaca não tem 1 metro quadrado. Ela tem 0,4 metros quadrados. Então, porque ela tem 40 de diâmetro, certo? Então, isso aqui, eu vou apertar F4 aqui também. E vou ter o KH real, 49,2. E daqui para baixo a gente pode puxar. O que a gente vê, basicamente, que o solo vai ganhando uma resistência considerável a cargas horizontais conforme a gente desce, certo? Mas aqui a gente já chegou em informações, que é o quê? Que é o nosso KV e o nosso KH, certo? Inclusive, a gente pode colocar uma outra informação, que é o que? Colocar o SPT, agora colocar base aqui embaixo, tá? A base que vai ser basicamente o que a gente quer saber, só o KV, certo? A base aqui embaixo, colocar aqui 24 também, tá? Na prática, esse último metro aqui, eu provavelmente não vou ter na modelagem, esse último metro aqui vai ser só a base, então eu posso não considerar isso aqui, certo? Mas na base eu vou ter um SPT de 24, tá? E na base é um pouquinho diferente. Por quê? Porque a área da estaca, então a área da estaca aqui, certo? A área da estaca vai ser
Então, igual a, pegamos aqui esse diâmetro aqui, certo? Elevado ao quadrado, certo? Ou dividido por 100 primeiro, dividir por 100 e elevar ao quadrado, vezes π, dividido por 400 vai me dar a área em, dividido por 100, dividido por 4 no caso, né? Porque eu não quero converter, certo? Então essa é a área dessa estaca, 0,126 metros quadrados, certo? Isso vai me dar um KV da ponta igual à área, certo? Multiplicado pelo SPT, certo? Multiplicado pelo SPT, multiplicado, isso aqui é um coeficiente que varia um pouco, a gente pode usar como base 400 para ter um valor. Tá? Então, na base, eu tenho um KV de 1206,4. Aqui também já posso deixar direto tonelada força por metro, certo? Então, essa estaca aqui, por estar apoiada no SPT de 24, ela vai ter um KV bem considerável, certo? Um KV aí de 1206 tonelada força por metro. E, claro, na lateral também tem alguns pontos aí que é SPT de 15, que está dando um atrito bem considerável, certo? Então, munido desses dados, agora sim, a gente pode ir para uma planilha e calcular como que essa estaca está se comportando. Tendo modelado isso aqui agora, podemos ir para o software, certo? Eu deixei aqui já pronto no CIP 3D, inclusive eu deixei até colocado a carga, certo? Não foi tanta parte de carga, só a gente ver como é que funciona isso aqui. Então eu coloquei, primeira coisa, uma carga de 1 tonelada lateral, certo? Uma carga de 1 tonelada lateral resultou em quê? Primeira coisa que teve é uma deformada, certo? Então essa estaca deformou dessa maneira aqui, ou seja, a gente pode ver que vários metros, né, ela está estável, ela está praticamente reta. Se eu coloco uma escala aqui muito maior, se uma escala de 500, por exemplo, a gente vê que aqui é praticamente reta essa estaca, certo? Porém, nos primeiros 1, 2, 3, 4, os 4 metros, ela tem uma deformação considerável, certo? Outra coisa que a gente tem é uma carga cortante, mas a cortante é bem pequena, certo? Depois que eu coloco uma escala maior, eu vejo que a cortante, essa estaca aqui, está na ordem de 1 tonelada, certo? E depois ela reduz, certo? E termina lá embaixo em quase nada, certo? Mas a gente tem também um momento fletor nessa estaca, certo? Que começa em 0, gerado gerado por essa força cortante, começa em 0, certo? Então, isso aqui começa em 0. E vai aumentando para 1, 1.5, 1.4, 0.9, 0.449 e vai até quase 0. Bom, a questão é, a estaca resiste a 1 tonelada? Como a gente vai saber se resiste ou não? Bom, agora a gente volta para cá, certo? E aqui a gente vai calcular o quê? Bom, primeira coisa que a gente vai calcular, e aqui a gente tem uma questão muito importante, que é o quê? A carga aplicada na estaca. Mas carga aplicada é a carga que ela resiste. A gente mencionou aqui do lado a carga que ela resiste 42 toneladas, então beleza. Não. Por que isso pode ser usado? Porque, lembrando, proteção, né? Proteção é o quê? Uma peça comprimida ganha resistência no momento do trator. Então, se a gente tiver uma compressão considerável na estaca, ela resiste mais. Então, imagina que eu tenho essa estaca aqui que resiste 42 toneladas, mas ela está aplicada a uma carga só de 5 toneladas de força, certo? Se ela está aplicada só 5, ela não vai ter mais resistência que teria se tivesse com 40 toneladas, certo? Então, sabendo que a FSK máximo aqui é de 14 megapascal, certo? A gente vai fazer o quê? Bom, primeira coisa é calcular o W dessa estaca, certo? O W de uma peça circular é o diâmetro ao cubo vezes π dividido por 32, certo? Então, esse é o W da nossa peça, certo? Isso aqui vai dar em centímetros cúbicos, ok? E vamos calcular também a pressão distribuída, certo? A pressão distribuída, basicamente, vamos pegar essa carga aqui, dividindo pela circunferência da estaca, pela área da estaca, dividido por 100 ao quadrado, para me dar em tonelada da força por centímetro quadrado, certo? Então, essa carga de 5 toneladas aqui é apenas 4 quilos por centímetro quadrado, ou seja, uma carga pequena na estaca, certo? Consequentemente, essa estaca aqui ela vai ter um ganho de resistência, mas não é um ganho tão alto de resistência. Mas ainda assim a gente tem outras questões a ser calculadas, que é o quê? Bom, a gente tem que calcular o nosso FCTD, certo? Que seria o quê? Seria a resistência de estaca na tração, porque a estaca tem uma resistência de tração e essa resistência de estaca à tração é necessária por causa de estacas não armadas, certo? Nosso FCTD ele é basicamente 0,21 multiplicado pelo nosso FCK elevado na 2 terços, certo? Isso aqui dividido por 1,4 e dividido por 100 para ter tonelada força por centímetro quadrado, certo? Então, mesmo a FSK de 14 já me dá uma resistência aí de 9 kg por centímetro quadrado, certo? E agora, com essas duas informações, a gente pode finalmente calcular a resistência estaca. Sim, faltou a pressão máxima, né? A pressão máxima aqui, certo? A pressão máxima dessa estaca vai ser igual ao mínimo, tá? Entre esse mais esse, certo? Esse mais esse aqui. Ou, a segunda hipótese, é basicamente o FCK dividido por 100, dividido por 1,4 vezes 0,85,
menos a pressão distribuída, tá? Essa é a pressão que eu tenho máxima que eu posso aplicar gerada por momento na estaca, tá? Então a pressão máxima que eu posso aplicar é de 13 kg por centímetro quadrado, certo? Então o momento resistido pelo concreto, certo? O momento resistido pelo concreto, só pelo concreto, sem armadura, vai ser igual a o nosso W multiplicado pela pressão máxima, certo? Isso aqui vai me dar em tonelada força centímetros, porque em tonelada força metro, dividido por 100, certo? E dividido por 1,4, dividido por 1,4 para o coeficiente de segurança, certo? Então essa estaca resiste no máximo uma carga de 0,573 tonelada força metro, tá? Esse é o momento fator máximo que essa estaca resiste sem armado, certo? Então, o que acontece aqui, que basicamente, se eu armar essa estaca só 2 metros, certo? Aqui onde ela vai parar, basicamente, eu tenho um momento fator muito maior do que o meu limite, certo? Aqui eu tenho um momento fator de 1.597, enquanto eu tenho uma resistência máxima de, voltando para cá, 0.573. Então, essa estaca não vai resistir sem armadura, ela vai necessitar armadura, mas aí isso a gente vai resistir um momento resistido com aço, certo? Daí a gente vai calcular esse momento já com o aço na estrutura. Para isso, a gente precisa saber o cobrimento, certo? O cobrimento da nossa estaca. E apesar de que quase um padrão, né, que é 5 centímetros, a gente pode usar outro cobrimento, certo? Geralmente, estacas é 5 centímetros por questão de armadura e tudo mais, fica mais fácil executar assim, certo? Mas tem empresas que usam 4 centímetros, por exemplo, sem problemas, certo? Bom, tendo cobrimento de 5 centímetros, podemos calcular o D efetivo da estaca, certo? O D efetivo da estaca, que é um pouquinho diferente de outros tipos de peça, basicamente é o diâmetro menos o cobrimento menos 0,5 centímetros, né, que é o estribo, menos o diâmetro da armadura sobre 20, para chegar no eixo dela, certo? Se fosse uma peça retangular, seria esse, seria aproximadamente aí 34 centímetros, mas a nossa peça não é retangular, certo? E consequentemente vai acontecer o quê? Que as barras não vão estar dispostas de maneira efetiva. Então, vamos multiplicar isso aqui por 0,577, certo? Ou por basicamente o cosseno de 60, certo? O cosseno, um pouquinho menos, mas basicamente esse é o efeito que a gente tem na peça. Basicamente 0,577 é tangente de 60, certo? Vai dar um D efetivo, né, que é um D menor, mas que é o D que a gente consegue realmente usar com as barras, certo? 19,6 centímetros, certo? E a área de aço aqui, certo? A área de aço que a gente tem é basicamente igual a o diâmetro ao quadrado vezes π dividido por 400 multiplicado pela quantidade de barras, certo? 6,28 centímetros quadrados, certo? E tendo esses dois dados aqui, a gente vai calcular o momento resistido do aço, certo? O momento resistido do aço é basicamente o D multiplicado pelo AS, multiplicado pelo FYD, que é 5 dividido por 1,15, e dividido por 1,4, e como a gente tem um lado tracionado pelo lado comprimido, dividido por 2, certo? Então, isso aqui faltou dividir por 100, certo? Então, o que acontece aqui? Que basicamente essa estaca armada, ela resiste 1,91 tonelada força metro, certo? E a resistência total armada, então resistência total armada é igual a, bom, resistência total armada vai ser igual a esse mais esse, certo? Então, a estaca sem estar armada resiste no máximo, aí ela resiste 0,573 tonelada força metro, certo? Com a armadura, ela vai para 2,49 tonelada força metro. Ou seja, a gente tem um ganho considerável de resistência quando a gente coloca a armadura na nossa estaca, certo? Bom, voltando para cá, eu vejo que a gente não chega a 2,49, certo? Então, o que a gente pode colocar aqui, ó, momento máximo com 1 tonelada força axial, cortante, certo? Ou lateral, certo? Isso aqui, só na hora que eu vou colocar aqui, para ele me responder depois qual que é o máximo que resiste, certo? O momento fator máximo com uma tonelada força lateral vai ser igual a 1,597, 1,597, certo? Então, esse é o momento fator máximo que eu tenho, certo? Então, momento resistido, ou colocar momento resistido sem, ou axial, resistida sem aço, certo? Então, se eu não fizer a estaca com armadura mais profunda, basicamente vai ser igual a 0,57 dividido aqui pelo 1,597. Então, essa estaca, se eu não colocar aço, ela tem uma resistência máxima de 0,359 tonelada força,
Esse é o máximo que essa estaca resiste, certo? E axial resistida com aço, certo? Resistida com aço vai ser igual a, basicamente, esse aqui dividido por esse aqui, certo? Lembrando que isso aqui já tudo está com os coeficientes de segurança já aplicados, certo? Então, essa estaca aqui, com armadura, ela vai para 1,558 tonelada força, certo? Então, essa é a resistência da nossa estaca. Mas por que eu falei da carga aplicada? Bom, lembrou esse 0,359? O que acontecia se a estaca tivesse 10 ao invés de 5? Bom, ao invés de 0,359, ela teria 0,471. Então, quando uma estaca está armada mesmo, a gente ganha uma resistência nela, certo? Se a gente tivesse com 15 toneladas, a gente iria para 0,583. Se tivesse com 20 toneladas, 0,694. 25 toneladas e vai aumentando assim proporcionalmente. Claro, se eu colocar uma carga muito alta, se eu colocar uns 40 toneladas, até tem resistência. Se eu passar disso, ela vai começar, aqui dá mais alto ainda, certo? Mas se começar a aumentar a carga, uma hora ela vai enfraquecer, certo? Então agora eu vou enfraquecer, se tivesse 30 toneladas, ficaria mais fraco ainda, certo? Então, isso aqui vai depender muito da carga que eu tenho na estaca, certo? Então, esse é o momento, digamos, essa é a axial resistida sem aço, tá? Essa é a primeira informação. Agora, tem que saber uma segunda informação, que é o momento fletor com 1 tonelada força metro, certo? Então, com 1 tonelada força metro, certo? A gente tem que dimensionar também, certo? Então, voltando para cá, eu vou pegar essa estaca com um momento fletor de 1 tonelada. Então, eu apliquei um momento fletor aqui, ó, no topo de 1 tonelada. Certo? O que vai acontecer? Que basicamente esse momento fletor vai se dissipando, certo? Então, beleza, se dissipou. Agora, tem uma outra questão. A deformada dessa estrutura, como é que tá? Bom, a deformada dessa estrutura é bem menor, tá? Então, a deformada gerada por momento fletor, ela tende a ser menor. A gente chega no máximo em 2,194, certo? Então, aqui eu vou ter o quê? Bom, basicamente, a gente vai voltar para a mesma questão. O momento máximo da força metro vai ser 1 tonelada, certo? Mas o que a gente vai precisar saber aqui é a deformação máxima, tá? Então aqui a gente vai colocar a deformação máxima, certo? Deformação máxima com 1 tonelada de força metro, certo? Então, uma deformação máxima que eu vou ter com 1 tonelada de força metro é, no caso aí, 2,194 milímetros. Então, 2,194 milímetros, certo? Milímetros, certo? E aí a gente entra na questão. Também a gente não colocou, né? Mas seria interessante colocar a deformação máxima com a carga lateral, certo? Então, a deformação máxima, então eu coloco aqui, deformação máxima com, aqui eu colocar com 1 tonelada de força lateral. Então, aqui eu colocar deformação. Por quê? Bom, porque talvez a minha deformação máxima seja abaixo do limite. Então, o que a gente tem de deformação? Não existe uma regra normativa, certo? Mas uma regra que geralmente é seguido é, no máximo, 2,5 cm. Então, 6,252 é a deformação máxima que eu tenho, certo? Então, a axial máxima, certo? Axial máxima vai ser igual a, bom, axial máxima, ela vai ser igual a, basicamente, pegamos 25 milímetros, certo? Dividimos por esse valor aqui e dividimos, igual, né? Igual a 25 milímetros, dividido por esse valor aqui, dividido por 2, certo? Então, a axial máxima dessa estaca vai ser de 2 toneladas praticamente, certo? Então, o máximo que essa estaca vai existir vai ser 2 toneladas, certo? Por que eu não posso passar de 2 toneladas? Porque o solo não tem capacidade de mais 2 toneladas, certo? Passou disso, vai deformar tanto que não é eficiente, certo? Claro, talvez alguma obra específica permita uma deformação maior, mas geralmente a gente tenta limitar a esses 25 milímetros com coeficiente de segurança de 2. Certo? Então, a deformação máxima aqui, vou até colocar aqui que é em milímetros, né? Então, em milímetros aqui e aqui também em milímetros, certo? Então, aqui o momento máximo que eu teria aqui, agora seria muito maior, certo? O momento máximo que eu teria, momento máximo seria igual a, então, basicamente, novamente 25 milímetros dividido por esse aqui, dividido por 2. Então, eu poderia, teoricamente, aplicar um momento fator de até 5,70 tonelada-força metro. Mas, na prática, isso aqui não funciona. Por quê? Porque vai ser o mínimo, momento máximo armado, então, armado, certo? O momento máximo armado vai ser igual ao menor, tá? Então, igual ao mínimo entre essa hipótese ou essa hipótese, certo? Então, não tem como passar de 2,49 porque minha estaca não resiste, certo? E o momento máximo sem armadura, momento máximo sem armadura, certo? Vai ser igual a, basicamente, o mínimo, né? Então, novamente aqui, mínimo igual o mínimo entre essa hipótese aqui, certo? Ou essa hipótese aqui, certo? Isso aqui é o máximo que eu posso ter. Então, nesse caso aqui vai dar 0,57 tonelada força metro, certo? Então, imagina que eu tenho esses valores aqui agora. O que eu vou ter que fazer? Imagina que seja essa estaca mesmo que eu tenho. Eu vou vir aqui e vou olhar. Olhando pelo momento fletor, certo? Se eu pegar se eu quiser só o momento fletor nessa estaca,
o que eu vou ter? Bom, eu vou ter que o momento do tutor resistido é 0,57 sem armadura. Então, eu poderia vir aqui armar meio metro, 1,5 metro, inclusive, como eu estou colocando de metro, coloco a carga, a reação no meio, certo? Então, eu vou pegar aqui meio metro, 1,5 metro, 2,5 metros, 3,5 metros. 3,5 metros já está em 0,48. Eu resisto 0,57, então beleza. Eu preciso armar essa estaca até, digamos, os 3,5 metros. Passou disso, só o concreto resiste, certo? Mas para resistir essas cargas, eu tenho que aplicar até 3,5 metros, isso aqui para 1 tonelada, certo? Isso aí vai depender para 1 tonelada força-metro, certo? Então, se eu aplicar 1 tonelada força-metro, eu preciso armar só até 3,5 metros. Mas aí eu tenho que analisar sempre baseado eu tenho que olhar o diagrama de formações e analisar a estrutura para saber como se comporta como um todo. E novamente, eu aplico uma carga maior na estaca, se for uma carga aplicada na estaca de 10 toneladas, ao invés de ser 0,57, eu poderia armar com 0,75, certo? Eu precisava armar menos a estaca, só com 3 metros. Tá? Se eu tivesse uma carga de 20 toneladas, ela resistiria 1,11, e aí eu nem precisaria armar essa estaca, além da armadura de ligação, certo? Então isso aqui vai depender muito da nossa estrutura. E claro, isso aqui também vai ter outros fatores. Por exemplo, se eu pegar essa estaca aqui e colocasse ela dentro de um bloco, às vezes o engaste com o bloco vai garantir uma situação diferente, certo? Então, isso também tem que ser analisado muitas vezes o modelo completo da estrutura, tá? Mas aí vai ficar uma situação um pouco mais complicada, tem que ter uma modelagem completa da estrutura com a fundação e uma solução interativa, certo? Mas por enquanto seria isso. Até a próxima.